um pouquinho agora sobre tijolo ecológico, né? Dentro da nossa disciplina de construção sustentável. Então esse tópico ele é muito importante, né? Porque o tijolo ecológico ele vem de encontro com a sustentabilidade. Então aqui nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre a importância do tijolo ecológico, o que diferencia ele dos demais tijolos. Vamos ver a questão do seu processo de fabricação, né? Quais são os tipos de tijolos ecológicos. Vamos ver também alguns exemplos de obras que foram utilizados o tijolo ecológico, sua praticidade, né? Acabamento. E então vamos lá, né? Então o primeiro ponto aí sobre o tijolo ecológico vem a ser o que é um tijolo ecológico. Então o tijolo ecológico ele é um modelo de tijolo feito a partir da mistura de água com solo ou outros resíduos naturais recicláveis, que não passa pelo processo de queima, que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, a queima ela é feita para que o tijolo cerâmico ele ganhe resistência. Então, o tijolo cerâmico, depois que a argamassa é comprimida na forma, ele é posto para secagem e depois ele vai para um forno, onde ele sofre uma têmpera, né? Tipo um choque térmico, e nesse choque térmico ele ganha resistência. Mas o que acontece? Quando ocorre a queima, esse processo faz com que libere para a atmosfera a poluição, poluentes, gases, que isso é um grande prejuízo, né? Então, como que o tijolo ecológico ele se diferencia nesse processo? Aqui, novamente, antes da gente falar disso, nós vamos aqui só trazer para vocês esse detalhe, né? Essa furação aqui permite que aqui seja passado por dentro da parede um conduíte, pode servir também de coluna, né? Passar uma ferragem aqui para dar uma estrutura. Então ele tem essa facilidade de você pode passar tubulação, você não tem que, depois que você faz a parede, você já pode subir a parede colocando aqui o encanamento, a parte elétrica, você já pode estar utilizando essa furação, que aqui ele está montado como se ele estivesse numa parede, né? E aqui coincidindo essa furação. Agora, então voltando ao que é o tijolo ecológico, né? Então, a primeira e mais básica pergunta sobre o tijolo ecológico é saber no que consiste ele. Então, sua definição. Bom, o tijolo ecológico ele é um tipo de tijolo que ele é produzido a partir de resíduos gerados pela construção, permitindo o reaproveitamento de grande parte dos materiais utilizados. Então, assim, seu uso contribui para diminuir os impactos ambientais que uma obra pode causar. Então, geralmente, uma obra você vê ali caçamba, geralmente caçamba na frente da construção, para retirar os resíduos, as sobras de materiais, e aquilo ali vai para onde? Aquilo ali vai para um aterro, vai para algum local onde a prefeitura ou algum órgão vai ter que fazer um tratamento naquele rejeito, né, vamos dizer assim. Então, quando você utiliza o tijolo ecológico, ele é uma escolha que cumpre com os preceitos da sustentabilidade, uma vez que ele reduz esse impacto ambiental, tanto na fabricação quanto durante a execução da obra, porque o tijolo ecológico ele é feito para
aproveitar esses materiais. Mas como que o tijolo ecológico é feito para cumprir seu papel no assunto da sustentabilidade? Então, porque o processo de fabricação do tijolo ecológico, ele elimina uma etapa essencial da fabricação dos tijolos convencionais, que é o quê? O processo de queima. Então, o tijolo cerâmico, ele é feito de argila, uma mistura de argila, depois ele vai para secagem, e depois essa mistura, esses corpos de prova, eles vão para um processo de recozimento. E nesse processo ele sofre uma choque térmico, fazendo com que ele ganhe resistência, né? Ele tem que ter resistência, porque ele vai ser comprimido, ele vai receber carga. Então esse processo aí, que é essencial, porém ele causa danos à natureza, ao meio ambiente, lança gases na atmosfera. Já o tijolo ecológico, ele é fabricado a partir de mistura de componentes e ele não precisa passar pelo processo da queima. Então essa é o grande lance, né, entre o tijolo ecológico e o tijolo convencional, pois a queima exige que o uso de combustíveis fósseis, além de emitir gases que intensificam o efeito estufa. Então, dessa maneira, o tijolo ecológico ele não passa por esse processo. Então, nós vamos explicar mais para frente sobre as principais diferenças entre os tijolos ecológico e o convencional. Agora que você já entendeu o conceito do tijolo ecológico, por que ele é assim chamado, vamos saber quais são seus tipos. Então, quais são os tipos, né, do tijolo ecológico? Então, nesse tópico, vamos conhecer os dois principais tipos que podem ser classificados como o solo-cimento, o tijolo solo-cimento e o reaproveitamento de resíduos. Então, o solo-cimento ele é feito à base de solo e cimento, já está dizendo, né? Esse processo é realizado a frio, não precisa de levar ao forno, então não tem aquecimento. Ele basicamente é feito de solo, cimento e água. E geralmente o cimento, reagindo com a água, ele vai cristalizar e vai dar a dureza necessária para a resistência do tijolo, né? Tem alguns solos que você não pode usar para isso, porque eles não vão reagir com cimento. Eles são solos que estão contaminados com material orgânico, né? Urina de cachorro, cocô de gato, essas coisas, quando misturado com o solo, o que vai acontecer? O cimento não vai cristalizar quando há esses materiais orgânicos. Agora, no caso do reaproveitamento de resíduos, como o próprio nome já diz, o tijolo que ele é feito com reaproveitamento de resíduos, a partir de resíduos que seriam descartados. Que resíduos são esses? Por exemplo, bagaço de coco, né? Fibras naturais, bagaço de cana, pode ser misturados numa argamassa e pode-se fazer também tijolo ecológico através disso daí. Então, alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados: cinza de bagaço de cana, de açúcar, couro, borracha, materiais de descarte da maricultura, fibra de coco do babaçu, plásticos encontrados no oceano, pneu, garrafa PET. Então, uma série de materiais que, embora seja descartável, mas ele pode ser utilizado, né? Então,
Embora seja possível fazer tijolo dos mais variados tipos de materiais, eles ainda não são utilizados em larga escala pela construção civil. Mas seu uso vem ganhando espaço por ser um meio mais sustentável, né? Então, requer uma tecnologia, requer estudo, né? Então, geralmente acontece isso. Agora vamos ver um exemplo aqui, né, de um forno. O camarada está aqui, ó, fez aqui um forno onde há o processo de queima do tijolo cerâmico. Ele tem que fazer um forno ali, fazer um sisteminha ali e colocar o tijolo vai sofrer uma choque térmico, e é onde ele vai endurecer, vai diminuir os poros do tijolo, fazendo com que ele fique mais resistente, né? Em contrapartida a isso, o que acontece? Ele faz aquela fumaça toda, né? Então ele queima ali, então vai lançando gases na atmosfera. Agora, quais as vantagens e as desvantagens, né? As vantagens e as desvantagens de se utilizar o tijolo ecológico. Então, sustentabilidade, a palavra-chave, né? O uso do tijolo ecológico oferece menor impacto ambiental por conta do seu processo de produção. Por ser produzido no canteiro de obra, o impacto ambiental do transporte também é menor e oferece reaproveitamento de materiais que seriam descartados. A matéria-prima principal é abundante, que é o solo, podendo ser utilizado praticamente qualquer tipo de solo para sua produção, exceto se o solo tiver presença de material orgânico, ele não vai reagir com cimento, não vai cristalizar. Também a estética, né? Se você tiver um profissional, né, que saiba fazer o trabalho com o tijolo ecológico, então a obra fica muito bonita, né? Fica assim, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Praticidade. A execução de uma obra com tijolos ecológicos demanda menos tempo e mão de obra, pois seu encaixe diminui a quantidade necessária de argamassa. Então, se ele fizer bonitinho, certinho, você pode economizar no reboco, né? E também você também pode fazer uma obra mais limpa, reduzindo assim a sujeira na obra, né? E eventualmente o descarte daquele material. Então as construções se tornam mais rápidas, mais limpas, e o custo final pode ser bem menor que o tradicional por conta do baixo uso da argamassa. E a redução de resíduos. Uma obra costuma gerar muito resíduo. Então, além de reaproveitar os materiais que seriam descartáveis, os tijolos ecológicos, por exigirem baixa quantidade de argamassa, também contribuem para gerar menos resíduos. Certo? E as desvantagens? Quais são as desvantagens do uso do tijolo ecológico? Podemos citar o preço. Os tijolos ecológicos apresentam um custo relativamente maior que o tijolo convencional. Porém, deve-se ressaltar que, apesar do custo do tijolo ser maior, é necessário avaliar qual será o gasto com a argamassa e a mão de obra. Então, porque o uso do tijolo ecológico exige menos argamassa e mão de obra, o que pode contribuir para baixar o valor do custo total. Então, assim, apesar do custo ser maior, é preciso avaliar todo o custo da obra para dizer se compensa ou não. Ok? A espessura, né? Os tijolos ecológicos possuem uma espessura maior que os convencionais. Também o que limita seu uso para ambientes muito pequenos. Então, a parede fica muito grossa, né? Então, dependendo do ambiente, você terá que fazer uma adaptação, né? Alterações. Se for necessário alterar alguma coisa que não foi prevista no projeto, será mais difícil fazer alterações no caso do tijolo ecológico. Já os convencionais são mais flexíveis para fazer ajustes, mesmo após a finalização da execução.
Fornecedores também, esse é um outro aspecto, né? Então, ainda que o uso de tijolo ecológico venha ganhando importância na construção civil, pode ser difícil encontrá-los em algumas regiões. Por conta do transporte, pode encarecer o custo final. Então, se você tem interesse em utilizar o tijolo ecológico na sua obra, considere suas vantagens e as desvantagens para avaliar se vale a pena ou não. Então agora aqui eu trouxe aqui um exemplo, olha essa casa aqui bonita aqui, né? Ele fez aqui ela toda com tijolo ecológico, as colunas ficam tudo interna, né? E ela tem assim um aspecto bonito, né? Então não fica feio não, a profissional tem que ser bom aí para poder deixar alinhadinho, né? Aqui é outro exemplo. Essa casa aqui, a coluna, tá vendo? Ela fica toda embutida, né? E as amarrações, tudo é feito por dentro. Outro exemplo aqui, ó. Detalhezinho, né? Que você pode ver que o tijolo, ele tem essa questão, né? Ele é... Aqui você pode lixar e depois passar um verniz, né? Então, se ele dispensa o uso de argamassa, né? Argamassa por fora. E ele também, a casa fica mais fresca, né? Então, aí também reduz o consumo de energia, né? Para ar-condicionado. E no frio a casa também fica mais quente. Outro exemplo aqui, olha que bonito aqui, ó. Tudo com tijolo cerâmico e deve ser também, esse aqui é o ecológico. Agora essa aqui também, olha que bonito também, né? Essa aqui já também é feita com toda com tijolo ecológico. Então, o tijolo ecológico ele é uma peça-chave no desenvolvimento sustentável. Seu preço tende a cair, fazendo com que o intereconômico, ele, para toda obra, ele venha com o tempo valorizar, né, essa questão do tijolo ecológico. Então, no futuro, ele tem a tendência de cair. Também a tendência, tá, também a perspectiva de ser utilizado nas estruturas de edifícios. Mas isso só com o tempo, né? Os estudos relativos ao tijolo ecológico devem trazer boas novidades para o setor. Então, é um tijolo que agride menos a natureza, podendo utilizar restos de obra com sua mistura e fazendo com que a construção seja limpa e contribui para a sustentabilidade. Então, como já dito, com o tempo de construção desse tijolo é menor, é possível que as construções fiquem mais baratas. E aí eu quero trazer também aqui, ó, essa norma NBR 8491 para você baixar ela na internet, pesquisar e aprender mais sobre esse assunto tão importante aí que é o tijolo ecológico. Um abraço, valeu, até a próxima.